Bem, amigos telespectadores da GBD TV Gospel, neste momento claramente quem vos fala é o seu irmão em Cristo, irmão Bruno, amém? Em mais uma temática aqui no nosso canal, né? Desde já peço desculpa por não ter colocado a temática da semana passada, mas de todas as formas, né? Fica aí que eu não pude mesmo, não deu para eu colocar, então eu não coloquei, tá certo? Mas sem mais enrolações, a temática dessa semana aqui no nosso canal é a palavra que determina o futuro, certo? Então, vamos conferir? Glória a Deus, glória a Jesus. Bem, minha gente, como posso dizer? Nós vamos começar com aquela breve meditação na palavra de Deus, né? A gente faz antes dos estudos, que se encontra em... Vamos ler, normalmente eu primeiramente leio, depois eu digo o versículo. Vamos lá. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse arder. Lucas capítulo 12, verso 49. Para a meditação, cada um entenda da forma que achar, né? Então vamos lá. Antes, eu queria ler uma descrição, né? Nesse caso aqui tem a descrição do autor. Eu já li a descrição sobre esse autor em outros vídeos no nosso canal, mas é sempre bom ler, né? A descrição, para que outras pessoas venham saber quem é o autor do texto a ser lido na vez, né? Nesse estudo, no caso. Norbert Elias é diretor da Chamada da Meia-Noite Internacional. Suas mensagens têm como tema central a palavra profética. Logo após sua conversão, estudou em nossa escola bíblica, na Chamada Meia-Noite, e ficou no Uruguai, até concluí-la. Por alguns anos trabalhou como missionário em nossa obra na Bolívia, na obra da Chamada Meia-Noite. E depois iniciou a divulgação da nossa literatura na Venezuela, onde permaneceu até 1985. Nesse ano, voltou à Suíça e é o principal preleitor em nossas conferências na Europa. É autor de vários livros publicados em alemão, português e espanhol. Tá certo? Então tá aí uma descrição sobre o autor, né, desse estudo. Então vamos ao que interessa, né? Que é o nosso estudo em si. A palavra que determina o futuro. Veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chama-se a cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chama-se a cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei, e habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós, que nestes dias ouves estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes naqueles dias não havia salário para homens,
nem os animais lhe davam ganho. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho. E farei que o resto deste povo herde tudo isto. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis bênção. Não temais, e sejais fortes as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias. Não temais. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a vontade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, e do quinto, e do 7º, e o do 10º será para a casa de Judá. Regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitarão de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla da veste de um judeu, e lhe dirão, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Zacarias 8. Depois da mensagem de advertência do capítulo 7, o capítulo 8 traz a mensagem encorajadora. Uma criança castigada também precisa ser consolada. Oséias diz que o Senhor despedaça, mas também sara, faz a ferida, mas também a liga. Oséias capítulo 6, verso 1. O período de luto deve chegar ao fim, e o tempo de jejum deve tornar-se um tempo de alegria. Zacarias capítulo 8, verso 19. O Senhor encoraja seu povo com as palavras, sejam fortes as mãos de todos vós, que nestes dias ouves estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Verso 9. Os profetas mencionados são Ageu e Zacarias, que estavam em Jerusalém quando as obras da reconstrução do templo recomeçaram. Em outra passagem, o Senhor diz, não temais, e sejam fortes as vossas mãos, não temais. Verso 13 e 15. Zacarias 7 termina com a frase, espalhei-os com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram. E a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque de terra desejável fizeram uma desolação. O capítulo 8 apresenta um tom diferente, falando da reunião de Israel nos últimos tempos e da sua renovação, pois quando o Senhor enviou esta profecia ao povo, já havia voltado da Babilônia. Eu os trarei
e habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Verso 8. Neste artigo trataremos de 4 pontos principais. Primeiro, quem determina o futuro. Segundo, para que serve o futuro. Terceiro, o que o futuro traz. E quarto e último, aprendendo da história para encarar o futuro. Primeiro, quem determina o futuro? Não são os povos que determinam o futuro de Jerusalém, nem resoluções ou sanções da ONU, nem a vontade do Islã decidem sobre o futuro de Israel. Israel não está sujeito a nenhuma força do destino, a nenhum governante ou dominador terreno, nem ao transcorrer da história, mas a Deus. Veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e grande indignação tenho os zelos dela. Zacarias capítulo 8, verso 1 e 2. Esses 2 versículos são como um trovão vindo da eternidade. São palavras para Israel, mas dirigem-se contra as nações. Por assim dizer, trata-se do eco das palavras de Zacarias capítulo 1, versos 14 e 15. Com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes. Assim fala o Senhor dos Exércitos. É palavra sua que o profeta recebe. Esta declaração de que o Senhor falando se estende por todo o capítulo. Versículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 17, 18, 19, 20 e 23. O futuro de Israel não está baseado em uma invenção humana. Da mesma forma como Israel também não é um produto de conquistas humanas ou fruto do acaso. A recondução dos judeus ao seu lar e a formação do Estado de Israel em 1948, assim como a tomada de Jerusalém em 1967, são provas das forças da palavra de Deus. O fato de os judeus viverem novamente em sua terra é uma prova da verdade e da confiabilidade da palavra de Deus. Passado, presente e futuro de Israel estão submissos às declarações de Deus e suas profecias e promessas. Mas também todo aquele que crê em Jesus, todo cristão renascido pelo seu Espírito, está sob as firmes promessas de Deus em Jesus Cristo. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. 1 Pedro capítulo 1, verso 25. Israel é um povo de maravilhas, pois tem um Deus maravilhoso. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 8, verso 6. A palavra de Deus sobrepuja qualquer ideia humana. Provavelmente os próprios israelitas quase não conseguiam acreditar no que estavam ouvindo. Mas alguma coisa seria impossível para Deus? Na verdade, todas as coisas são possíveis para Ele. Ele ajuda a sair de situações completamente sem perspectiva, ilumina a mais profunda escuridão. Ele levou o seu povo indo do terrível holocausto de volta para casa. Deu-lhe as maiores vitórias sobre seus inimigos e também lhe dará o futuro messiânico. Já no capítulo 3, verso 8, ouve-se esta mensagem: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. As maravilhas em Israel referem-se, na verdade, a um único homem, Jesus Cristo. Ele é o renovo, o maravilhoso conselheiro, Isaías capítulo 9, verso 6, que veio e virá para Israel, que fez e fará maravilhas. Será que alguma coisa seria difícil demais para ele? Gênesis capítulo 18, verso 14. Quando Manoá, pai de Sansão, pergunta pelo nome do Senhor, ele respondeu: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Juízes capítulo 13, verso 18. Este Deus determinará e conduzirá o futuro de Israel de forma maravilhosa. Ainda precisamos de uma prova do poder da palavra de Deus? Aqui está. Eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça.
Zacarias capítulo 8, versos 7 e 8. A frase da terra do Oriente e da terra do Ocidente muito provavelmente simboliza o mundo inteiro, que experimenta o nascer e o pôr do sol. Confira Isaías capítulo 11, verso 12, 43, versos 5 e 6. Naquela época, a saída de Israel da Babilônia foi a condução de todo um povo de volta para a sua pátria vindo de um único lugar. Em nossos dias, a volta de Israel à sua terra acontece a partir de 4 cantos do mundo. Nunca houve coisa igual na história de Israel. Isto prova a confiabilidade, mas também a atualidade da palavra de Deus em nosso tempo. A condução de Israel em direção ao Messias não pode ser detida. Nada pode impedir que Deus realize seu plano. O Holocausto não conseguiu impedir os planos de Deus, e qualquer outro poder do mundo tampouco conseguirá. A história recente de Israel assemelha-se ao cheiro bom que vem da cozinha quando o almoço está quase pronto e falta pouco para nos sentarmos à mesa. A restauração de Israel em nossos dias é o aperitivo para o cumprimento completo do milênio. Para que serve o futuro? Segundo ponto. O futuro serve à glória do Senhor Jesus. Isso é dependido em Zacarias 8:3. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chama-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. Quem volta? Aquele que já esteve aqui uma vez, Jesus Cristo. A restauração de Israel serve para um único e elevado propósito, que o Senhor Jesus possa voltar para instalar o seu reino em Israel. Com Israel e por meio de Israel, entendemos isso pelas palavras de Tiago em Atos capítulo 15, verso 15 e 16. Conferem com isto as palavras dos profetas. Como está escrito, cumpridas estas coisas, voltarei a reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando de suas ruínas, restaurarei. Jesus é o Deus de Israel. É ele ele leva o seu povo de volta à sua terra, com o único objetivo de tornar-se o Deus de Israel e de forma visível para todo mundo. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Zacarias capítulo 8, verso 8. O versículo 3 fala que Jerusalém será chamada de cidade fiel. E o versículo 8 menciona que a verdade será uma das características dessa cidade. Nessas duas vezes, tanto fidelidade como verdade dizem respeito à verdade de Deus. Na primeira vez, Jerusalém é chamada de cidade fiel, porque esta cidade lembra a fidelidade de Deus. Aqui torna-se visível que o Senhor cumpriu as suas promessas. Então, ele será o seu Deus, em verdade e em justiça. Todas as nações se admirarão disso, incluindo o próprio Israel. Por essa razão, o futuro de Israel também serve para cumprir a promessa dada por Deus a Abraão, e há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como foste maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis bênção, não temais, e sejam fortes as vossas mãos. Zacarias capítulo 8, verso 13. Deus prometera a Abraão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu é uma bênção, se tu uma bênção. Gênesis capítulo 12, verso 2. Esta aliança com Abraão baseava-se em uma promessa livre e soberana de Deus. Gênesis capítulo 12, verso 1, 3, 15, 7, 18, 22, 16 e 18. Em Deuteronômio 29, Moisés faz uma aliança com o povo, verso 1, e fala sobre a bênção que Israel receberia pela sua obediência, versículos 1 e 2. Mas também sobre a maldição pela desobediência, versículo 15. A maldição de Moisés referia-se ao rompimento da aliança do Sinai que Deus havia feito com seu povo. Em Êxodo capítulo 19, versos 5 e 8, o povo concordou com a aliança de Deus oferecia por meio de Moisés, isto é, a aliança condicionada pela obediência. Mas Israel desobedeceu e foi castigado. Assim como a maldição de Moisés sobre Israel se tornou verdade, também a promessa de Deus para Abraão se cumprirá. As nações. A tarefa de Israel como nação é ser uma bênção para todos os povos. Isto ainda está por vir. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades,
e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor em busca do Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Ascendido o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Zacarias capítulo 8, verso 20 e 23. A notícia de que o Senhor reina em Jerusalém se espalhará como fogo no estepe seca. Nações inteiras virão para buscar o Senhor. Haverá um despertamento mundial inédito entre as nações, e elas reconhecerão algo maravilhoso, que Deus está convosco. Hoje Israel ainda é um povo desprezado e menosprezado pelas nações. É ridicularizado, levado aos tribunais dos povos e condenado. Não se vê nada de especial em Israel. Então, por que justamente este povo seria o povo de Deus? Mas isto não ficará assim. Zacarias capítulo 2, verso 11, capítulo 14, verso 16 e 19, e Isaías, verso 2 e 3. O que o futuro traz? Terceiro tópico. Os efeitos do milênio sobre Israel será uma bênção inimaginável. Juntamente com as ruínas da cidade de Jerusalém sendo reedificadas, as pessoas também serão restauradas. Ainda nas praças de Jerusalém dissertar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu ânimo, o seu arrimo. Por causa da sua muita idade, as praças de cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Zacarias capítulo 8, verso 4 e 5. Depois da destruição de Jerusalém, o profeta Jeremias chorou e lamentou-se. Sentados em terra se acham silenciosos os anciões da filha de Sião. Lançam pó sobre a cabeça, cingidos de cilício. As virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão. A língua da criança que mama foi pegada pela sede o céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. Os judeus ainda viam estas imagens com clareza diante dos seus olhos. Com esta promessa deve tê-los encorajado. Parecia que Deus havia feito referência àquele sofrimento para lhes dar nova esperança para o futuro. Deus despertará nova vida. As pessoas ficarão velhas e as crianças brincarão novamente nas ruas, livres e desimpedidas e não ameaçadas pelo terrorismo. Isaías capítulo 65, verso 19. Hoje quase não conseguimos imaginá-lo, mas um dia isto acontecerá. Mas não só na cidade, a cidade despertará para uma nova vida, mas não só as pessoas, nem só as nações, mas também a terra e o campo. Mas agora não será para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e o céu o seu orvalho, e farei com o resto deste povo, é de tudo isto. Zacarias capítulo 8, verso 11 e 12. Quando Deus perdoa, nova vida surge. Deus perdoa o pecado dos homens, mas também anula a maldição da terra, e que terá como consequência a restauração da natureza, e tirando a iniquidade desta terra, num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará ao seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Zacarias capítulo 3, versos 9 e 10. Onde hoje ainda espreitam terroristas e há constantes ataques, perigo de guerra e destruição, um dia brotará a semente da paz que o Senhor realizou na cruz e completará na sua volta. Hoje Israel é constantemente ameaçado pela falta d'água. Mas então uma corrente de água viva fluirá do templo e tornará a terra extremamente fértil. Ezequiel capítulo 47. Esta promessa também tem um aspecto muito sério, que não pode ser ignorado, pois o Senhor diz: farei com o resto deste povo de tudo isto. E em Romanos capítulo 9, verso 27, o apóstolo Paulo diz claramente: o remanescente é que será salvo. Para este remanescente o luto se transformará em alegria. Ascendido o Senhor dos Exércitos, o jejum de 4 meses, do 5º, do 7º e do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade da paz e a paz. Zacarias 8, 19.
O versículo 19 se reporta a pergunta feita pelo povo a Betel em Zacarias 7,3. E a resposta negativa dada por Deus pelo capítulo 7, versos 5 ao 6. Mas agora Israel recebe uma proposta positiva, que vai muito além daquele que eles tinham imaginado. Mais 2 períodos de jejum são acrescentados ao do 5º e 7º mês, que eles já realizavam, isto é, no 4º e no 10º mês. Mas estes jejuns não serão tempos de festa e motivação de celebração em Israel. Deus pode transformar a luta em alegria. Quando uma pessoa recebe o perdão do Senhor Jesus, não permanece como estava. A parábola do filho pródigo é um bom exemplo dessa verdade, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Lucas capítulo 15, verso 24. Essa parábola refere-se primeiramente a Israel, o filho perdido que um dia voltará à casa do pai, mas também a toda pessoa que volta para Deus, que se arrepende e passa a seguir a Jesus. O Senhor Jesus disse que a alegria Ele nos dá e jamais será tirada de nós. João capítulo 16, verso 22. Quarto e último tópico. Aprendendo da história para encarar o futuro. Essas promessas tremendas e essas grandiosas perspectivas do futuro para Israel não podem servir de carta branca para uma vida superficial, que não tenha Deus como objetivo ou até mesmo seja uma vida voltada para o pecado. Por isso vamos voltar mais uma vez às palavras já lidas no capítulo 7, verso 9 e 10. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo das vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no vosso coração contra o seu próximo. Nem ame o juramento falso, porque de todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. E no versículo 19, versículo de alegria, lemos: amai, pois, a verdade e a paz. Zacarias capítulo 1. A comunhão com Deus sempre inclui uma vida santificada. Ninguém pode crer sinceramente na bondade de Deus e ao mesmo tempo viver em pecado. Na verdade, a fé precisa ser aprovada por meio das obras, porque a fé sem as obras é morta. Não podemos fingir amar a Deus enquanto odiamos o nosso irmão. Também não podemos dizer que seguimos a Deus enquanto traímos. Do mesmo modo, não podemos nos alegrar com a verdade da palavra ao mesmo tempo em que mentimos. Quem de vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder em suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Tiago capítulo 3, verso 13 e 14. Quem tem Jesus tem a vida, e essa vida deve e tem de caracterizar o nosso dia a dia, senão estaremos nos enganando a nós mesmos. Bem, minha gente, já terminamos, né? Graças a Deus, glória a Deus. Terminamos aí um estudo que serve muito para a nossa edificação da nossa vida espiritual. Espero que isso tenha tirado alguma dúvida sobre o assunto, né, da palavra de Deus em tudo na sua vida. Que Deus abençoe o seu lado, Deus abençoe a sua família. Se você quiser clicar em gostei nesse vídeo para maior divulgação da palavra de Deus, sinta-se à vontade, tá certo? E você que não é inscrito no canal, quiser se inscrever, sinta-se à vontade. Lembrando que todas as quarta-feiras a gente faz esse estudo, tá certo? E eu vou terminar, tá certo, minha gente? Porque esse vídeo já tá um pouco longo. É um vídeo semanal, então eu acho que não tem problema desse vídeo ficar longo. Bem, Deus abençoe o seu lado, Deus abençoe a sua família. Fique na paz do Senhor Jesus. Aqui quem se despede é seu irmão em Cristo, irmão Bruno. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Bem, amigos telespectadores da GBD TV Gospel, neste momento, claramente, quem vos fala é o seu irmão em Cristo, irmão Bruno, em mais uma temática aqui do nosso canal, tá certo? Bem, sem mais delongas, a temática que a gente vai abordar nessa semana é: Jesus é suficiente. Bem,
Então, vamos conferir.